paz do Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs, aqui está, aguardando o momento das chuvas passarem para levar a mensagem de Deus nas praças, nas ruas, mas nesse momento a chuva está aí querendo dar uma trégua, ali no canto está a Bíblia, na mochila e a caixa, aguardando. Então, como diz a palavra de Deus em Hebreus 10:25, não abandoneis a congregação, amém? Então o templo ele tem a sua importância, porque num tempo desse de chuva, como é que nós vamos anunciar o Evangelho, Então Deus sabe, meu irmão, das maneiras que Ele quer falar conosco, e se Deus permitir, hoje vamos sim levar a boa mensagem, a mensagem da cruz. Mas entenda que é necessário também estar num tempo cristocêntrico, onde prega o verdadeiro Evangelho, porque é bem verdade que nas ruas também é um lugar, um ambiente, é o deserto, não é verdade? Temos que ir ao deserto pregar o Evangelho, sim, a toda criatura, mas não abandone a congregação, amém? Fique com Jesus Cristo, que Ele vai preparar um local de uma verdadeira adoração em nome de Jesus, para que você possa se alegrar com Ele, mesmo quando estiver chovendo, não é verdade? Porque a chuva não pode nos impedir de adorar a Deus. Mas vamos aguardar, Porque o mensageiro, às vezes, de rua, ele depende do tempo, Porque não é todos os lugares que a gente tem uma cobertura para anunciar o Evangelho, Mas quando Deus permite, nós anunciamos para a glória de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus, conseguimos chegar aqui após a trégua da chuva, no terminal de Campo Limpo Paulista. Vamos ver se Deus permite nós anunciar o Evangelho aqui, amém? Se der certo, gravamos a mensagem. Vamos ver, Deus está no controle de tudo, não é verdade? A situação para Ele é simples de resolver, mas nós somos totalmente dependentes deles, em nome de Jesus. Já briguei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar, vem me ajudar. Tenho ouvido falar das tuas maravilhas, que tens poder para salvar. Escreve um novo começo pra minha vida, vem ainda hoje que tudo vai mudar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Glória a Deus, graças a Deus. Bom dia ou boa tarde de oportunidade de salvação para todos nós, porque a palavra de Deus vai dizer em Marcos 16:15: ide por todo mundo e anunciai o Evangelho. Evangelho este que tem o poder de transformar o mais vil pecador, quando ele é constrangido ao arrependimento através do Espírito Santo de Deus. Então Deus começa a fazer uma grande obra, e a obra que Deus tem para fazer na vida das almas, que todas elas pertencem a Deus. A maior de todas é salvar o perdido, salvar o necessitado, salvar aquele que crê nele, mas não é por força nem por violência, é através da ação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele sempre procura homens e mulheres que está disposto a ser um instrumento nas mãos de Deus. Porque, meu irmão, minha irmã, todos nós somos instrumento de algo. Do bem, para glorificar Cristo, e do mal, para o mal, para glorificar ao príncipe deste mundo, chamado
Satanás, o adversário. Então só tem dois tipos de seres humanos nessa terra, homens e mulheres, pessoas que todas elas pertencem a Deus. A terra, toda a plenitude pertence a Deus. Mas não quer dizer que tudo que está na terra vai adorar a Deus. Deus fez o homem para adorar a Ele, porque Deus sabe o que é melhor para o homem. Então, aquele que você adora, você atrai para a sua vida, e aquilo que você atraiu para a sua vida vai fazer de você ser um adorador. Se você atrair o bem, você vai adorar a Deus, você vai fazer a vontade de Deus, e você vai começar a amar a Deus em primeiro lugar, e você vai se amar. E quando você tem o amor de Deus dentro de você, você começa a guardar o seu corpo, guardar a sua mente, guardar o seu comportamento, de uma tal maneira pela qual Deus vem usar como instrumento para atrair almas a Deus. O contrário, quem escolhe não adorar a Deus, vai adorar ídolos, vai adorar coisas, vai adorar objetos, vai adorar a vontade da carne, e a vontade da carne é contra a vontade de Deus. Então a nossa escolha é qual nós vamos adorar. Os discípulos, eles foram chamados por Jesus, mas Jesus não forçou eles a estar com ele. Porém, o que Jesus tinha para os discípulos era melhor do que tinha no mundo, era melhor do que todo o sistema religioso da época, é melhor do que tudo aquilo que o homem tem feito com o trabalho da sua mão, com esforço. Por mais que devemos trabalhar, mas a nossa adoração tem que estar em Cristo. Muitas pessoas trabalham bastante, mas é para o mal, e é por isso que o mal tem propagado na nossa humanidade. Tem mais pessoas más do que pessoas boas. Então, o que vence no mundo é aquilo que mais é alimentado. Então Deus não abandonou o homem, não abandonou a mulher, não abandonou as almas. Ele disse para que todo aquele que crê nele venha ser uma pessoa que anuncia a vontade dele. Então ele diz: quem crê no Filho tem a vida, e aqueles que têm a vida também quer que você tenha vida através do anúncio da verdade, porque a verdade liberta, a verdade é Jesus, a mentira escraviza. Quantas pessoas estão escravizadas pelos vícios deste mundo, tentando acalmar uma dor que está na alma, que não vai conseguir com os entorpecentes, não vai conseguir, meu irmão, ganhando dinheiro deste mundo, ganhando riqueza. Olha quantos ídolos do cinema, quantos ídolos da música estão aí com muito dinheiro, mas a alma deles. Mas também olha quantas pessoas que estão em situação de miséria estão sofrendo. Então não é a riqueza e também não é a pobreza que define a nossa vida, que cuida da nossa alma. O que cuida da nossa alma é a adoração a Deus, adoração a Jesus, adoração ao Espírito Santo, porque Ele sim sabe cuidar da nossa alma. Nós não conseguimos. Por isso que Deus não nos abandonou. Por isso que Ele enviou Jesus. E Ele diz: quem tem um filho tem a vida. Não está dizendo que quem tem riqueza tem a vida. Também não está dizendo que quem tem a pobreza tem a vida. Não. Ele disse: tem a vida quem tem Jesus. E é este Jesus que eu vos anuncio. O propósito dele é nos salvar. Porque no céu, meu irmão, não entra pobre e muito menos rico. No céu só entra pela graça, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Lá ninguém compra terreno no céu não, isso não é negócio de religioso. Isso aí é conversa de mentiroso. O céu é pela graça daqueles que creem em Jesus, Ele leva.
não porque merecemos, não somos merecedor. Então essa vida nessa terra é passageira, é um estágio para Deus saber o que está no nosso coração. Deus só quer saber o que está no nosso interior. Deus quer saber o que está aqui dentro do nosso coração, o que está na nossa mente. O homem, o religioso, ele quer saber o que você tem. Se você tem dinheiro, se você tem fama, se você anda na grife. O homem religioso quer saber disso. E o homem natural também. Mas Deus não quer saber da aparência. Deus quer saber da adoração. A adoração que eu e você prestamos enquanto estamos neste mundo vai definir a nossa eternidade. Pega aí a palavra de Deus. Vamos ler a mensagem da cruz, que tem poder para transformar. Porque isso Deus falou: anuncie, pregue o meu evangelho em tempo e fora de tempo. Porque o meu evangelho quer almas. Religioso quer dinheiro, mas o evangelho de Cristo quer almas. Por quê? Porque no céu não entra dinheiro. O dinheiro é importante? Sim. Sim. Mas se o dinheiro se transformar em um senhor, ele é maldição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas se o dinheiro for nosso servo, você usando com sabedoria, você vai ter uma vida financeira neste mundo bem cuidada. Então, em primeiro lugar é o reino. Esses outros assuntos aí, você vai adquirir até mesmo com pessoas que não temem a Deus, que às vezes têm muito mais conhecimento e práticas para adquirir riquezas. Mas Jesus quer que nós sejamos salvos, amém? Em primeiro lugar. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Pega aí e abre para nós fazer uma breve leitura da palavra de Deus, que está escrito aqui em Glória a Jesus. Atos dos Apóstolos, o livro que é destinado para a igreja. A igreja é o que? É o templo? Não, é eu e você. Quando nós estamos congregando, é se reunir. Mas igreja é homens e mulheres. Isso não quer dizer que você não tenha que estar num templo onde tem a presença de Jesus. Neste templo, se você ali sentir a presença do Espírito Santo, fique ali. Fique ali. Porque cada dia que passa, a maioria das igrejas não quer o Espírito Santo, não. Mas o Espírito Santo te quer. Ele quer você, ele quer a mim, ele quer todas as almas. Agora, se você vai querer ele ou não, é oportunidade. Amém? Então ele vem dizer o seguinte, Atos dos Apóstolos, capítulo 28, no versículo de número 1. Olha isso. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com bondade e humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe na mão. Olha isso. Jesus. Amém. Paulo, ele se retirou para a ilha de Malta. Amém. E ali, os bárbaros, as pessoas daquela região, eles foram bondosos com Paulo. Porque Paulo era um pregoeiro da justiça. Paulo foi transformado pelo encontro que ele teve com Jesus. Quando ele era Saulo, ele era um perseguidor. Ele era um religioso que matava as pessoas que andavam no caminho. Mas Jesus, misericordioso, encontrou Saulo e falou: Saulo, por que você me persegue? E ali Jesus trabalhou, transformando Saulo em Paulo. E agora
nesse momento que ele está nas viagens missionárias, ele vai ali para trabalhar a serviço do Evangelho. E nesta região, as pessoas que ali moravam receberam ele com bondade, receberam ele com gratidão, porque havia passado ali uma questão de chuvas que caía por causa do frio. Antes de chegar até aqui, eu estive parado porque estava chovendo muito. Estava chovendo muito e não dá para ler a Bíblia, não dá para ligar a caixa para que o Evangelho seja anunciado. Eu falei, será que Deus quer que realmente eu vá até aquele local? Se for da vontade de Deus, eu vou esperar mais um pouco aqui, e se a chuva passar, eu vou até o objetivo. E então aqui estou, mas a chuva estava forte. Assim também, Paulo neste momento, ele chega até um determinado local, Ilha de Malta. Ilha de Malta, onde o significado pode ser, em grego, mel, refúgio, um lugar de refúgio. Meu irmão, aqui, neste momento, agora é um local de refúgio. Qual que é o local de refúgio seguro? Aonde Jesus está. Aonde Jesus Cristo está, é o local mais seguro na face da terra. Não tem local mais seguro quando estamos na presença de Jesus. E aonde é que Jesus está? Aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se manifesta. Então Jesus está aqui. Agora esse local se tornou seguro. Se tornou um local que está coberto de anjos, porque o Espírito Santo se faz presente e ele quer trabalhar em nossas vidas. Então, os impedimentos, as chuvas e o frio estavam ali naquela região, mas ali as pessoas que ali estavam acolheram Paulo. Meu irmão, se você acolher Jesus na tua vida, eu vou dizer para você, você vai ter forças em Cristo para superar o dia mal. Eu não vou dizer que você vai vencer o dia mal, porque você não vence e muito menos eu. Porque Jesus disse que ele venceu o mundo. Ele não falou que nós vencemos o mundo. Se nós estivermos nele, porque ele venceu o mundo, ele vence o mundo por nós. Ele vence o desejo dos vícios, ele vence o desejo da vida promíscua, na vida avareza, na vida devassa, ele que vence. Por isso que Jesus veio a este mundo, para que nós nele fossemos vencedores. Sem ele nós não vencemos nada, porque ele disse que ele venceu o mundo inteiro jaz no maligno. Se nós ficarmos no mundo, nós vamos ser dominados pelo maligno. Mas se nós estivermos em Cristo, ele que venceu o mundo, ele vai vencer no tempo dele. Escute isso, no tempo dele, a dificuldade que você está passando. Não é no seu tempo e nem no meu tempo, é no tempo dele. Porque ele sabe a melhor maneira para agir em nossas vidas. O que importa é entregar a vida a ele e deixar ele agir através das nossas vidas. Então este momento, este local se torna muito seguro porque Jesus está aqui. E Paulo, ele vai ser recebido com bondade por essas pessoas. Como é que você tem recebido esta mensagem? Como é que você tem recebido a mensagem do Evangelho? É com bondade? É com gratidão? Se você receber com bondade, com gratidão, você pode ter certeza que Deus vai começar a fazer morada dentro de você. Porque esse é o propósito dele. O propósito dele é morar dentro de nós. Mas precisa receber a palavra dele com bondade. Se receber com incredulidade, não tem como. Porque a fé, ela é invisível, você precisa crer sem ver. Quem está te ensinando a ter fé através de amuleto,
através de coisas palpáveis, meu irmão, cai fora dessa fé aí. A fé que Deus quer que nós tenhamos é uma fé invisível. Ele disse para Tomé: Tomé, bem-aventurado é aquele que não vê e crê. Você está entendendo aí? Não precisa de ver, não precisa de pegar. Tudo que você tem pegado para ter fé, está te estimulando a pecar contra Deus. Porque Deus é invisível. Ninguém consegue fabricar um Deus. Ninguém consegue fazer um Deus. Pode ser de ouro, pode ser de prata, pode ser bem pintado, pode ser num quadro, pode ser numa... Meu irmão, esquece isso. Ninguém fabrica Deus. Isso aí é o sistema religioso para te vender amuletos. Você está entendendo? Por isso que muitos estão enriquecendo, vendendo amuletos. Mas Jesus, o Espírito Santo, Deus, é invisível. Ninguém consegue fabricar. Como é que pode a criatura fabricar o Criador? Meu irmão, não tem como a criatura fabricar o Criador. Assim, eu sou filho. Não tem como eu fazer a minha mãe. Foi minha mãe que me fez junto com meu pai. Deus usando a vida deles. Então como é que eu vou fabricar minha mãe? Como é que eu vou fabricar meu pai? Não tem como. Eles são instrumento da onde me geraram, através da misericórdia, da graça de Deus. E por que então o homem quer fabricar um Deus? Nunca, jamais, jamais. Isso aí é religião. A religião é uma causa de grande negócio. Por isso que muitos estão comercializando a fé. Mas Deus, Ele vem usar a vida de Paulo para nos ensinar alguns princípios, para que possamos nele ter fé. Em quem? Em Jesus. E ele está dizendo, tendo Paulo no 3, Atos 28, 3, tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-lhe a mão. Então Paulo não estava ali à toa. Os bárbaros foram bondosos com ele, já havia preparado uma fogueira para aquecer eles do frio, para secá-los da chuva. Mas Paulo não é folgado. Tem gente que é folgado, não quer fazer nada. Não quer fazer nada para Jesus, ou se trabalha, não quer trabalhar direito, trabalha desonestamente, e ela quer ter uma vida nesse mundo bem sucedida. Meu irmão, não. Você tem que se mexer. Você tem que fazer aquilo que Deus pede para você fazer, e você também tem que fazer aquilo que o seu Senhor, que o seu empresário, o meu empresário, pede para nós fazer. Inclusive o nosso governo. Ele manda declarar certinho o imposto de renda. Mas quantos vão sonegar? Muitos. Muitos vão sonegar dizendo, mas o governo é corrupto. Meu irmão, nem todos são. Faça você a tua parte, e eu faço a minha parte, e Deus vai nos abençoar. Não se preocupe com o governo, Deus vai resolver com ele. Se preocupe com a tua alma. A tua alma é muito preciosa. Cuidado. Cuidado com a falsidade, com o engano. Cuidado com aquilo que é passageiro. Não fique tirando vantagem de circunstância, não. Busque ser sincero, busque ser honesto, e Deus vai te abençoar grandemente em nome de Jesus. Porque não é de qualquer jeito, não. Não é de qualquer jeito, como muitos religiosos estão dizendo aí, não. Não, meu irmão, tem que renunciar ao pecado, tem que renunciar à vontade da carne, tem que renunciar à vontade de sempre estar fazendo mal, tem que renunciar a isso. E sozinho você não vai conseguir. Sozinho eu também não consigo. É somente através da graça de Deus. E Ele está falando conosco o seguinte, através da vida de Paulo. E Paulo foi ali pegar gravetos para ajudar a manter aquela fogueira acesa. Você está entendendo? Tem necessidade na sua vida e você precisa pegar junto com o seu marido, junto com os seus filhos, e falar assim, escuta, nós precisamos economizar nisso. Nós precisamos parar de gastar nisso. Nós estamos gastando dinheiro à toa. Nós não estamos investindo com sabedoria. Nós estamos gastando a nossa vida naquilo que não vale a pena. Precisamos renunciar. Se junta, meu irmão, e vai até a fogueira. Vai até a fogueira. Não vai fazer que nem religioso, não. Pegar a casa, vender e jogar na fogueira. Não faz isso, não. Deus não está pedindo isso, não. Deus não pediu para você queimar nada na fogueira, não. Porque escute isso. Paulo, ele pegou os gravetos. Os gravetos já estavam naquela região. Naquela região tinha gravetos. E ali Paulo foi trabalhar.
junto com aquelas pessoas que receberam ele com bondade. E ali Paulo pega os gravetos e ele vai ajudar a manter a fogueira acesa. Você precisa ajudar o teu marido, você precisa ajudar a tua mulher a manter a chama do amor acesa. Para de olhar para a mulher do outro, para de olhar para o homem do outro e começa a manter a chama do seu relacionamento aceso. Meu irmão, Adão e Eva, eles vacilou, eles ouviram a voz da serpente. Olha quanta dor eles passaram. O primeiro filho matou o irmão. Você está entendendo? Meu irmão, mantenha a chama do teu relacionamento acesa. Mantenha a chama do Espírito Santo, que é mais importante, acesa. Não quer dizer que você não vai ser ferido. Porque Paulo, quando ele pegou os feixes e foi ali colocar no fogo, o que aconteceu? Naqueles feixes tinha uma serpente. Irmão, você e eu estamos rodeados de serpente. Tem um monte de serpente ao seu redor. Mesmo você trabalhando, tem um monte de serpente te ferindo. O que mais tem neste mundo é serpente. Pessoas que estão sendo instrumento de Satanás. Pessoas envenenadas, com palavras envenenadas. Quantos homens têm matado as mulheres? Mulheres estão depressivas. Quantos ídolos usa e abusa das mulheres? Ferem o sentimento das mulheres porque tem dinheiro. Mas também tem pobre que faz a mesma coisa. Não é só rico não. Tem pobre que está ferindo a esposa, está ferindo o filho, está ferindo a vida conjugal por causa de coisas que está destruindo ele mesmo. Então ali aquela serpente, ela foi e grudou na mão de Paulo. Você está entendendo aí? Meu irmão, servir a Jesus não quer dizer que você não vai ser ferido, não. Servir a Jesus não quer dizer que você não vai ser ferido, não. Vai ser ferido sim. O nosso mestre foi ferido. O nosso mestre foi ferido. E ele não merecia nenhum ferimento. Ele sim não merecia nenhum mal. Ele sim não merecia ser preso na cruz. Ele sim não merecia aqueles 2 furos que fizeram nele. Ele não merecia. Agora nós merecemos. Porque nós somos pecadores. O salário do pecado é a morte. Nós merecemos tudo que nós temos plantado. Mas, meu irmão, se você entregar a sua vida a Jesus, até o que você merece, Deus não vai deixar recair sobre a tua vida. Até o que você merece, Deus não vai deixar recair sobre a sua vida. Porque Jesus já levou tudo. Você está entendendo? Jesus já levou tudo na cruz do madeiro. A morte que nós merecemos, Deus não vai permitir se Jesus estiver dentro de nós. O inferno que nós merecemos, Jesus não vai permitir, porque lá no inferno não aceita o sangue de Jesus. Lá no inferno não aceita o sangue de Jesus, só porque o sangue de Jesus tem poder contra todo mal. O sangue de Jesus tem poder contra todo mal. Então lá no inferno eles não querem o sangue de Jesus. Por quê? Porque se o sangue for lá, destrói tudo. Jesus tem poder no céu e na terra. Porém ele verteu ali na cruz do madeiro todo o sangue. O sangue de Jesus está na terra. E quem tem essa marca? Quem tem essa marca do sangue? O diabo não toca. O diabo não toca no sangue de Jesus. Por isso que você e eu precisamos ter comunhão com Jesus. Porque foi ele que drenou o sangue. Não foi santo nenhum. Eu respeito você. Mas se você tem acreditado em uma pessoa que não deixou o sangue dela na terra, em uma pessoa que não foi preso ali na cruz do madeiro, inocentemente, sem nenhum pecado, meu irmão, a sua fé é em vão. Não adianta. É o sangue que perdoa pecados. E o sangue de um inocente. Não é o sangue de um pecador. É o sangue de um inocente, sem mancha, que nunca pecou. Então Paulo, ele foi ferido. Mas o que Paulo fez quando ele foi ferido pela serpente? Vamos ler?
fugindo do calor, prendeu a mão. Meu irmão, serpente não gosta de fogo. Você está entendendo? Serpente, ela foge do fogo. Você está entendendo porque Jesus disse que Ele é que batiza com o Espírito Santo e com fogo? Porque Ele sabe que no mundo está cheio de serpente. Mas se o fogo do Espírito Santo estiver em você, a serpente, ela até pode te ferir, mas ela não vai te matar. Por quê? Porque Paulo, ele foi até a fogueira e ali ele colocou a mão, colocou o braço aonde a serpente estava grudada, e a serpente estava ali injetando o veneno dela em Paulo. Meu irmão, temos que ir ao médico? Sim, cada um tem a sua fé. A medicina nos ajuda? Sim, nos ajuda bastante, principalmente quando Deus permite. Mas quantas pessoas vão para o médico e o médico fala assim, está desenganado, não posso fazer mais nada. Esse aí não tem mais jeito. Tudo que nós tínhamos para fazer, acabou. Você está entendendo? Quantos ricos, eles dão fortunas para tentar ficar vivo. Você está entendendo aí? Quantos? Também quantos pobres fazem de tudo para ter os filhos libertos das drogas. Não é verdade? Dos vícios. Nem sempre consegue, não é verdade? Por quê? Tem coisa que só Deus faz. Tem coisa que só Deus faz. Não é nós, não é a força do nosso braço, não é a ciência, por mais que ela está evoluindo. Não é, meu irmão. Tem coisa que é só Deus que vai fazer. Tem coisa que é exclusivamente operação divina. Então ali, Paulo, ele vai em direção ao fogo. E ali a serpente, ela teve que correr do fogo. E ela caiu, saiu correndo. Ela deixou de injetar o veneno e correu. Meu irmão, dentro de nós tem veneno. Que veneno é esse, mensageiro? Você é doido? Eu não bebo veneno, não. O pecado é um veneno. O pecado nos mata, todo dia um pouquinho. Todo dia nós morremos um pouquinho. Mas a alma, onde é que a alma está? O corpo vai ter que voltar para o pó. Deus mandou, não tem como desobedecer isso. Você está entendendo que nós não temos controle da nossa vida? Deus falou que o corpo vai voltar para o pó, vai voltar. Mas a alma? A alma é você que escolhe. É você que escolhe onde ela vai estar na eternidade. Ali então, Paulo, ele foi diante do fogo. Imagina a dor. Eu nunca, graças a Deus, eu nunca fui picado por uma cobra. Então eu não posso dizer da dor. Eu creio que alguns já foram. Deve ser uma dor terrível. Que às vezes uma formiga me pica, eu já sinto uma dor terrível. O meu sobrinho levou uma picada com uma formiga, o pé dele inchou, quase ele morreu. Alergia, essas coisas aí. Agora imagina uma serpente ferindo. Imagina uma serpente espiritual. Pior do que o réptil é a serpente espiritual, que é Satanás. Então, ali diante do fogo, não tinha medicina, não tinha ciência. Você está entendendo? Vai ter hora, meu irmão, que a medicina e a ciência, por mais que ela te ajuda, ela não vai conseguir. Porque às vezes, a causa daquela enfermidade não é a ciência que vai resolver, não é os medicamentos. Há tipos de enfermidades que é por conta do veneno da serpente espiritual. Há tipos, não todas. Então, ali, Paulo coloca ali a mão, e ali aquela serpente é solta do braço dele. Ela corre, ela foge. Ali também no fogo, Paulo recebe a cura.
Ali, aquela enfermidade que poderia vir através do veneno da serpente é parada. Você está entendendo? O fogo de Deus, o Espírito Santo, só Ele tem o poder para nos tirar da força das trevas. Somente o Espírito Santo tem poder para libertar um viciado. E pode ser viciado no medicamento, e pode ser viciado nas drogas ilícitas. Você está entendendo? Tem coisa que é só o Espírito Santo. Tem pessoas que têm a vontade de parar de fumar, mas não conseguem. E por que não consegue? Toma muitos medicamentos e não consegue. Mas a pessoa não quer mais fumar, mas ela não tem forças. Então tem coisa que é só o Espírito Santo. Tem coisas que não vai ser medicamento, não. Tem coisas que vai ser só a misericórdia e a graça de Deus. Vai ser só Jesus. E ali naquele fogo, a serpente, ela desprende e vai embora. E o veneno que poderia matar a Paulo não matou. Você está entendendo? O veneno que poderia trazer sequelas na vida de Paulo não avançou. Meu irmão, Deus não quer que esse mal avance na tua vida. Deus não quer que esse mal te mate. Deus não quer que você e eu sejamos destruídos pelo nosso pecado. Não. Meu irmão, minha irmã, muito mais poderoso do que foi e é o testemunho de Paulo é Jesus. Paulo foi um instrumento, e Deus também quer fazer de você um instrumento, porque o que operava na vida de Paulo era o poder de Deus. Meu irmão, vem para o fogo, saia das trevas. Nas trevas só tem umidade, essa umidade gera bactérias. Vem para o fogo. Olha aí, o solzinho veio. Parei ali atrás porque estava chovendo, mas olha aí, Deus trouxe o sol. A minha roupa até já secou. Por quê? Na presença do fogo, ele vai expelindo muita sujeira que está em nós. A sujeira do nosso pecado, só Jesus pode tirar. Porque para isso ele veio, para nos livrar do nosso mal. Mas Paulo, para ser liberto do mal dele, e também para ser liberto dos prejuízos que o veneno da serpente podia causar na vida dele, Paulo precisou ir para o fogo. Jesus Cristo está aqui. Vem para Jesus. Entrega a sua vida a Jesus. Ele não quer que você morra. Ele não quer que você seja destruído pelo seu pecado. Ele não quer que eu seja destruído pelo meu pecado. Entrega a sua vida a Jesus. Jesus está te chamando. Jesus quer fazer de você um vaso cheio da presença dele. Isso que você tem recebido aí está te destruindo, está matando a sua alma. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Entrega a sua vida a Jesus, meu irmão. Entrega a sua vida a Jesus, minha irmã. Não deixa o veneno da serpente que está no mundo destruir o seu relacionamento com Deus, não. Deus não quer que você seja destruído, não. Ele quer que você seja salvo, quer que você seja liberto, quer que você seja transformado. Ele quer que você seja uma bênção na mão dele, que nós sejamos uma bênção na mão dele. Não é na mão da força das trevas, não. Por isso Deus vem com mão forte até o Egito nos resgatar. A mensagem da cruz é com esse propósito, para resgatar o que se havia perdido. Volte para Jesus ou entregue a sua vida a Jesus. Abandone a religião e fica com Jesus, porque Ele é salvação, amém? Que Deus possa usar a sua vida e te dar mais oportunidades. Pai amado,
Deus querido, santo, majestoso, poderoso. Eu creio, meu Pai, que a tua palavra, ela alcançou aqueles que o Senhor desejava. Então eu peço em nome do Senhor Jesus, continue abençoando este homem, esta mulher, que ouviu de perto, de longe, aquele que ouviu parte da mensagem ou a totalidade da mensagem, que seja tocado pelo teu Espírito Santo, porque somente a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então ajuda ele, ajuda ela, meu Pai, e me ajuda também a escolher a boa parte, que é servir a Ti, que é adorar a Ti em primeiro lugar. Assim eu te peço, te agradeço e entrego, meu Pai, tudo em suas mãos, para que seja feita a tua vontade, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Irmãos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, mais uma oportunidade de levar a mensagem da cruz, amém, neste lugar.